bem-vindos a mais um TBT histórico. Para continuarmos na pegada da Revolução Francesa e o seu, entre aspas, final. Estou aqui de novo com a parceria de sempre, professora Rosana, e pós toda aquela efervescência que foi a Assembleia, nós temos finalmente o terceiro estado, que já não tem mais a divisão, assumindo pela primeira vez tudo aquilo que eles criticavam. E é sempre interessante verificar nos processos históricos que aqueles que criticam quem está no poder, quando assumem, cometem as mesmas, não as mesmas, mas cometem questões semelhantes em termos de atitudes semelhantes, acho que essa seria a melhor palavra, e os jacobinos são aqueles que assumem pela primeira vez uma França não monárquica. E aí nós temos a grande separação entre jacobinos e girondinos, e aí vem a velha questão do que é esquerda, o que é direita, e hoje num mundo extremamente polarizado, muitos não sabem o que é esquerda, muitos não sabem nem o que é direita e esquecem que existe um centro. A origem, né? Não sabem a própria origem, A né? própria origem desses termos dentro da teoria política, né? Que surgem nesse contexto aí da Revolução Francesa. Nós temos os jacobinos, então, que estão à esquerda, dentro do local onde está o governo francês. Então, eles sentam à esquerda, os girondinos sentam à direita, e só isso determina esquerda e direita. É uma coisa bem simples. Mas aí nós temos os jacobinos, que vem toda essa cultura do sans-culotte, daquela região da roupa. E aí nós vamos ver depois, com a Revolução Francesa, também há uma quebra da indumentária europeia. E isso também porque são os burgueses que vão começar a governar e são eles que vão se vestir adequadamente para governar e não vão usar toda aquela pompa monárquica, porque eles criticavam aquela pompa. É um momento de ruptura, né? De tentar romper com essa forma, de romper com esses laços feudais que a gente ainda tinha, quando a gente falava, né, no primeiro episódio dessa herança do período medieval. É romper de uma forma também a mudar a cultura, né? Mudar a cultura francesa quando a gente fala da questão da roupa. E uma mudança no calendário, como é que a gente vai denominar os meses a partir de agora, uma mudança dessa quebra com a própria religiosidade, né, a católica, que a gente tem, né, um rompimento ali, e essa coisa muito ligada à razão, a um templo da razão, que também surge naquele momento, de tentar trazer cada vez mais, tentar quebrar, né? A gente fala, claro, a gente tem muito na teoria da história a gente fala da continuidade, da ruptura, né? Quando é que a gente pode definir que houve de fato uma continuidade, mas eu acho que quando a gente fala sobre essa questão que a burguesia ela vai cometer alguns erros que talvez antes ela ali questionava, a gente tem esse momento de continuidade, mas ela também quer romper o máximo que ela pode com essa herança que a gente tem, muito ligada a essa questão da religião, né, que fazia parte aí desse primeiro estado que a gente tinha configurado. Quando a gente fala daí também, quando a gente pensa nos jacobinos e nos girondinos, tinha muito essa ideia dos girondinos como mais moderados, né, nos seus posicionamentos políticos, e os jacobinos muito mais radicais, e eu acho que também porque os jacobinos, eles não sentiam muito que eles tinham muito o que perder, e os girondinos já sim, porque eles tinham medo que a revolução chegasse a um ponto em que eles perdessem os privilégios deles que eles tinham conquistado aí por uma questão financeira, né, durante aí a sua história. Mas os jacobinos acabam cometendo os erros que muitos monarcas cometeram, que é aquela função de ou você está comigo ou você não está comigo. E a resolução dos jacobinos foi muito simples e prática. Você não está conosco? Beleza. Guilhotina em ti. Então, até a origem dessa né, virou quase que uma arma de aniquilação em massa, porque acabou sendo. E o interessante é que quem a criou acabou entrando em total parafuso, porque ele não criou. Fico imaginando assim, alguns dizem, né? Ele não criou para massacrar o povo francês, né? Tá, mas ele criou uma máquina de morte. Sim, que... Tá, mas assim,
ficou A sua triste. própria teoria da Mas sua prática já era, de fato, ligada e a muitos isso. diziam assim, teve um período da França desse terror jacobino que eram enfileirados pessoas para ir para a guilhotina e até mesmo tem relatos de que alguns queriam ser os primeiros porque o fio de uma lâmina acaba se desgastando com toda a estrutura do nosso pescoço e por isso às vezes até o carrasco com seu machado teria que agir no final. Sim. É muito pensar nesse esse terror, enfim, que a gente vivencia aí nesse contexto desse terror jacobino, essas mortes causadas porque não dá para se justificar, obviamente, né? Mas o discurso era de que essas pessoas estariam pondo em risco, né, toda essa mudança que a gente teve política na França, né? Então, qualquer pessoa que se considerava um inimigo dessas ideias, ela seria, né, por suspeita, ela seria aí, né, enviada para a guilhotina e com certeza, né, chegou um ponto em que a gente tem aquele sangue seco, não, de fato, porque a utilização da guilhotina também é pensada em mudar um pouco a forma como se punia em períodos anteriores na história, né, com aquelas punições bom, todas as formas são extremamente violentas, claro, mas aquela coisa ligada à tortura, né? Que a guilhotina se pensava que seria algo rápido, diferente de momentos anteriores que a gente tinha na história, e membros sendo colocados, e o Foucault fala muito sobre isso, naquele Vigiar e Punir, ele tem um livro que fala sobre isso, sobre a questão de como durante alguns períodos a gente tem sempre as punições, pensando em tu vai sofrer enquanto tu vai, nesse período para morrer, porque tu vai pagar pelos teus pecados sofrendo também, né? E a guilhotina era a ideia, claro, não, né? Seria de A morte não é o ser maior sofrimento. algo rápido, Antes né? da morte Que você tem que claro, sofrer. claro, não foi o que de fato, né, aconteceu, porque a gente vê um número grande ali, muitas pessoas sendo enviadas ali para a guilhotina E eu sempre digo que, trazendo para nós aqui do Sul e até do Brasil, para saber quantas pessoas foram guilhotinadas, é tu primeiro imaginar um estádio de futebol de grandes clubes, de grande porte, lotados, e não só uma vez, mais de uma vez, e todas aquelas pessoas foram guilhotinadas, aquele número de pessoas. E a esquerda e a direita, ela vem ao longo dos séculos, nós estamos falando então de um final do século XVIII, início do século XIX, 1789 ali, o estopim da Revolução Francesa, o terror jacobino já pega o início do século XIX, ali, o final do século XVIII, na transição para o XIX, e aí nós temos assim, esquerda e direita, então, os jacobinos girondinos. Depois, a mudança mais forte que teve, Guerra Fria. com certeza. Comunismo, socialismo de esquerda, capitalismo neoliberal de direita. Tá aí o século XXI. É uma das discussões que eu sempre coloco na mesa. A esquerda, ela não é o socialismo soviético, porque o que foi na Guerra Fria foi um socialismo baseado naquilo que aconteceu na União Soviética. Claro que teve as suas bases naquilo que foi Karl Marx e o Engels, mas era o comunismo, o socialismo soviético. No século XXI, a esquerda é esse comunismo e socialismo soviético? Não mais. Já há uma mudança de estruturas, já há uma mudança econômica e política dentro dos próprios continentes. A própria África já começa a ter um protagonismo diferente daquilo que foi no século passado. Então, há uma mudança no século XVIII, século XX, século XXI. Então, a partir dos políticos de esquerda, claro, tu pega ali a extrema esquerda, tranquilo, assim como a extrema direita. Agora, partidos que são mais centro-esquerda ou centro-direita têm os seus viés, as suas ligações, não mais com aquele socialismo soviético. Eu acho que é importante a gente diferenciar muito essa questão da teoria e da prática, né? Quando a gente fala do que foi escrito né, uma obra, uma teoria política, é uma coisa a gente pensar em como isso vai se configurar, como isso vai acontecer de fato em uma nação, vai depender inclusive das questões culturais daquele local. Então é muito difícil. E também o período, né? O que não a gente não poderia, eu acho que não existe uma teoria daí única da gente pensar o que é essa esquerda, o que é essa direita, vai depender da gente entender como isso ocorreu, como isso se configurou num país, em determinado
momento histórico e qual era a teoria que eles utilizaram para... E vale lembrar sempre, né? A história jamais se repete. Por favor, gente. Nunca, nunca. A história jamais vai se repetir. Ela pode ser semelhante dependendo do contexto, mas cada um tem o seu momento e também quem as conta modifica muito essa situação e esse contexto. Só que aí nós chegamos numa França onde os jacobinos começam a perder o seu prestígio, principalmente porque o seu líder máximo é o Robespierre e ele acaba guilhotinando aqueles que há um tempo atrás estavam ao seu lado, como Danton, e aí vai uma dica, filme Danton, lindíssimo, maravilhoso. Então nós pegamos o fim do terror jacobino, com os girondinos assumindo, período diretório, toda aquela função, mas há uma máxima de que quando as coisas não estão muito boas, normalmente as pessoas chamam que em Portugal foi o sebastianismo, né? De ter um mito de alguém para solucionar todos os problemas de uma nação e de um povo, e isso não tem como. E aí eles chamaram o Grande Napoleão, né? Que uma das questões mais interessantes sobre ele nem foi a questão da Revolução em si, ou desse período que ele domina a França, mas sim o processo da egiptomania. É com Napoleão que começa, e ele tem um período dentro do Egito, do exército francês no Egito, onde ele começa essa parte de estudo da mitologia, da história egípcia antiga, e aí ele começa a trazer para a França, para os museus, a criar a questão do museu e tudo mais. E esse é para mim, um dos maiores legados de Napoleão, é essa função de preservação, não ser mais as coleções particulares. Sim, do acesso à população, à sua história, né, aos artefatos, ao que é a história também, né, é um momento em que ele abre ali o Louvre para a população também acessar, com certeza. Acho que claro também pensar que o Napoleão, quando ele assume, o discurso dele é vamos varrer as monarquias absolutistas, ainda né, obviamente ligado a todo esse histórico da Revolução Francesa, vamos acabar com as monarquias absolutistas na Europa e, em nome disso, né, cometer várias atrocidades. E também, aí a gente vem aquela questão que ele ainda, o papel, a rivalidade que a gente tem entre a França e a Grã-Bretanha, né? Porque a Grã-Bretanha era a grande potência econômica nesse contexto, e tinha um monopólio muito grande quando Napoleão ele impõe ali o bloqueio continental, que foi basicamente, né, ali impor que os países europeus deveriam comprar da França, né, não ter aí como parceira comercial a Inglaterra, mas sim, né, é contra o livre mercado, basicamente, né. Quando ele impõe isso, ele fala, bom, comprem de mim, né, comecem a comercializar com a França, e nós vamos invadir aqueles territórios próximos aqui que não concordarem, né, em seguir aí o bloqueio continental que ele impõe. E pensar o porquê que o Napoleão, se o problema é a gente pensar a Grã-Bretanha aí como esse poder econômico que a gente tem, por que ele não invadiu lá? Por que ele não vai para lá invadir, mas sim toma o contorno ali, né, próximo da França, nesse momento? Que vai daí fazer, a gente tem muito esse vínculo com a própria história do Brasil, porque acaba invadindo, né, Portugal, que não quer romper com essa relação ali, e, enfim, né, faz com que a família real depois, posteriormente, a gente acabe, Venha né, para cá, venha para cá. e aí faz toda a função, que isso aí é uma conversa para próximos capítulos. Sim, não E pode. essa parte do Napoleão eu acho bem emblemática, porque o discurso levaremos os ideários da Revolução para libertar a Europa das monarquias absolutas de séculos e décadas. Só que, quando os girondinos chamam o Napoleão, uma das questões que Napoleão tinha em mãos era: eu não posso me afastar daqueles que fizeram parte da Revolução, mas eu também tenho que me aproximar daqueles que estavam no poder antes, para que eu possa me manter no poder. Como é que ele vai
manter o seu contato com os revolucionários e se aproximar daqueles que estavam no poder antes. E uma das questões muito fortes da política europeia é: quando precisa do aval de alguém, eu só chamo o Papa e resolvo. Assim foram com as monarquias europeias no seu princípio e assim é agora. Então, Napoleão chama a maior representatividade do catolicismo, que é o Papa, para coroá-lo imperador e trazer a monarquia de volta. Ah, mas aí mantém os ideários da Revolução. Tá, mas o maior emblema da Revolução não era romper com a monarquia? Como é que agora tu vai trazer? Tu traz a monarquia de volta com o aval da igreja e assim tu ameniza com o clero e a nobreza, o primeiro e o segundo estado, mas tu mantém ainda a organização estrutural da república. E aí a sua coroação é a chave desse processo todo. Com certeza. Quando ele pega, então, a sua coroa da mão do Papa e meio que diz aquilo que Luís XIV falava. O Estado sou eu. E aí acaba com toda a função. Resumido em 5 minutos, o que a gente pensaria aí, o que seria importante para alguém que vai fazer uma prova em 1 hora? Daqui a 1 hora? Daqui a 1 hora. Terror jacobino, não dá para esquecer. Diferenciar esquerda e direita no seu princípio ali francês. Entender que a revolução, ela, por mais que tenha o terceiro estado todo, entre aspas, se unido, ela é praticamente da burguesia, porque é ela que vai assumir. E quando dá todo o problema do terror jacobino, Napoleão, né? O seu avanço sobre as demais monarquias, mesmo ele transformando aquela república num império, ele quer levar as ideias da revolução. E claro, o seu governo imperial, ele tem algumas ações voltadas com aquelas ideias iluministas que vão modificar as estruturas francesas. E a ideia do bloqueio continental. Por que ele combate tanto a Inglaterra e ele faz o bloqueio? Porque ele não tem condições de número de homens o suficiente para levar de barco. Não tem barcos, né? Não temos força aviões. naval, não tem... Para combater a maior força naval do planeta, que é o Império Britânico. Então, por que ele fez uma coisa? Tu costear com a tua marinha e ter a defesa terrestre ao seu lado. A outra é levar embarcações até a ilha da Grã-Bretanha. Ainda mais que a gente pensa numa questão de que a França, as regiões próximas, a população também não era favorável às monarquias absolutistas, então a ideia de uma mudança nessa estrutura política nesses outros países também favorece, de certa forma, que se alguém quer acabar com essas monarquias absolutistas. Principalmente as regiões fronteiriças. Com certeza. Tu tem ali, por mais que tenha delimitado França, Prússia, Espanha, Portugal, até a origem de Portugal, ela tem uma ligação muito forte com a França. Com certeza. E é histórico, né? Essa questão da França com a Inglaterra esse conflito já é histórico, porque a gente... é uma luta de quem vai ser mais poderoso aqui, né? Quem vai ter mais controle de colônias, quem vai ter mais poder de balança comercial, né? Com outros países também, as relações internacionais também, com certeza. Então nos vemos no próximo, onde vamos quebrar um pouco com esse momento de Revolução Francesa e vamos para o feudalismo.